Então, gente, bom dia novamente, né, a todos. Né? Hoje nós vamos falar sobre switch no PHP, certo? Eu estou aqui no W3C e estou olhando aqui, né, a estrutura do switch, tá? Então, o switch, né, ele é uma estrutura, né, de controle e ele vai selecionar um determinado bloco, né? Então, eu escrevo, né, switch e o que ele vai receber aqui, no caso N, tá? E aí ele faz o seguinte, né, caso N, né, seja, vamos supor, igual a 1, ele mostra esse, esse resultado, né, ele executa esse bloco, né. Caso N seja igual a label 2, né, ele mostra, tá, executa esse segundo bloco. E assim sucessivamente, tá? Lembrando que no final de cada bloco desse tem um break que é para poder ele voltar ao switch. E no final, né, tem o default, que é caso o valor de n, né, não seja nenhuma dessas informações que já foram definidas, né, pré-definidas no switch, ele executa o último bloco, tá? Então, está aqui um exemplo, né, eu vou executar aqui o código para a gente visualizar. Certo? Então, está aqui o código em PHP, né? Ele começa aqui com HTML, porque ele está executando o PHP dentro do HTML, tá? Então, o que foi feito? Foi criado uma variável chamada favicolo, né? Ou seja, vai receber uma cor, tá? E aí, na estrutura do switch e o parâmetro que ele está recebendo, que no caso é favorita cor, vamos supor, tá? Então, caso o resultado, né, dessa variável, né, o que ela tenha recebido, seja red, então ele executa, né, esse comando, né, ele imprime na tela aqui a cor que você escolheu, a cor favorita é red, né. Caso eu digite aqui dentro azul, né, então ele vai escolher, vai informar que a cor é azul, e caso eu diga que é green, ele vai apresentar a mensagem green, né. Caso não seja nenhuma dessas opções que eu coloco aqui dentro, então ele vai dizer que a sua cor não é red, blue, nem green, tá? Então, ele já executou aqui, sua cor favorita é red. Eu vou trocar aqui, né, para a gente visualizar, vou botar aqui blue, tá? Então, ele pega, né, vai executar, né, executou blue, do mesmo jeito que eu poderia, né, alterar esse programa, vamos supor, eu poderia chamar de operar, eu vou deixar o mesmo nome, só para diminuir o trabalho de ter que renomear, tá? Mas vamos supor que eu quero fazer um programa que eu entre com operação, tá? Então, eu poderia chamar, né, essa operação de soma, vamos supor que soma, e aí vamos supor que eu coloque aqui certo? Então, aí aqui eu poderia, né, definir no lugar de cores, colocar cada operação, subtração, divisão, tá? E aí eu poderia, né, copiar mais uma, certo? E escolher aqui multiplicação, tá? Então, né, eu poderia estar usando o switch aqui para escolher determinada operação que eu quisesse realizar, tá? Ele deu, vou botar aqui,
Vou botar só assim, tá? Então, eu poderia, né, estar colocando aqui dentro, tá? Alguma expressão matemática, tá? Para poder... Vou botar aqui, ó, tá? X é igual a 7 e criar aqui duas variáveis. E y igual a 8, tá? Então, pois é, a soma de x mais y é... E aí eu poderia colocar a variável x mais a variável y, certo? Soma, soma. E aqui eu poderia botar, né, a subtração de x menos y é... Tá? E aí ele, né, ia executar de acordo com cada programa que eu estava, né, que eu estou fazendo, né? Deixa eu substituir aqui só para fazer um teste. Aqui, ó, faltou dois pontinhos aqui, ó. Tá, então ele mostrou aqui, né, a soma. Eu vou mudar aqui para subtração, né? E aí ele mostrou aqui que ele calculou aqui deixa eu ver o que foi que ele fez aqui de... Tá, então ele calculou aqui, certo? E aí a gente, né, pode estar utilizando essa estrutura, né, que é o switch, tá? Alguma pergunta sobre essa estrutura? Professor, quando que, tipo assim, tem várias estruturas de controle, qual, tipo assim, é a melhor, tipo, ou depende do caso, para usar o switch, tipo, a gente vai usar o while, mas o switch vai usar o quê? Não, pois é, nós temos, né, essas estruturas de controle, e aí cada caso, né, tem uma estrutura dessa que se adequa melhor, né? Então, se eu quero só repetir uma informação, tá? Né, ou se eu quero percorrer um array, né, aí eu utilizo uma estrutura como for, né, while ou repeat, né? Já o switch, ele trabalha mais com uma opção de escolha, tá? Então, dentre essas escolhas, qual é que eu vou escolher agora, né? Executar agora. Então, é como se o switch funcionasse como um menu, tá? Então, os programas antigamente, o menu era feito como se fosse um formato de switch. Eu quero calcular o imposto de renda, aí eu escolhi a opção A, e aí a opção A ele chamava a função para calcular o imposto de renda, tá? Ah, eu quero a opção, eu quero calcular o fatorial de um número, eu escolhi uma outra opção, né, fatorial. Então, o switch, ele termina
trabalhando nessa questão da escolha. Tá? Professor, professor, tá Oi. escutando? Se não dá o break ali no final dos comandos dentro do switch, ele repete o switch, no caso. Se eu não der um break, ele não vai conseguir sair do switch. Tá? Então o switch, tipo, ele é uma estrutura de repetição também, no caso ele vai repetir o bagulho toda hora, né? Tipo, vai ficar repetindo. É, isso. Aí, como Então, tipo, ele é tipo um if que dá pra repetir os bagulho de forma mais. ele vai ficar preso, né, como se ele ficasse preso aqui nessa opção 2, e aí o break ele força voltar de novo para o início, né, se for o caso. Agora eu tenho uma dúvida. Se dentro por exemplo, se dentro da opção, por exemplo, entrou num caso, mudar de cor ali, no caso, ele vai ficar na mesma cor ou ele vai voltar, analisar que mudou de cor e vai descer para outra? Não, no caso aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui de novo, tá? Então, no caso, tá, eu vou executar esse comando, né, o switch, certo? E aí eu tenho uma, duas, três opções para executar. E aí eu vou escolher qual das três é que eu vou, na realidade, quatro, né, que tem a default, tá? Então, eu vou escolher qual das quatro opções eu vou executar. Se eu colocar head, então ele vai executar somente essa opção aqui, ó. Tá? Ele vai executar ela várias vezes até dar Não, break. ele vai executar somente o conteúdo que está aqui em head. Então, ele vai exibir só uma vez head, tá? E Certo, aí, certo. se eu mudar a variável e executar de novo, aí ele vai executar o que está aqui dentro. Se for red, ele continua executando red. Se eu mudar para blue, green, né, ele vai mudar aqui as opções, tá? Aí eu posso, se for o caso, vamos supor, eu poderia, né, montar uma estrutura, e aí a gente pode utilizar com formulário, né, mais na frente, que depois dele executar essa estrutura aqui, ele volta a perguntar de novo se eu quero fazer uma outra operação. Aí, se eu responder sim, eu quero exibir uma nova cor, executar uma nova operação, aí ele executa novamente o while. Entendi. Entendeu? Então, eu poderia botar, por exemplo, aqui um for, tipo assim, enquanto x for igual a s, né, faça o que? Execute o while. Aí ele vai executar o while. Quando ele terminar de executar o while, né, que mostrar qual é a cor que eu estou exibindo, aí ele cai no laço de repetição, perguntando: você deseja executar novamente o while? Aí, se eu responder sim, ele vai entrar novamente, né? Aí pode perguntar digite a cor que você quer, né? Ou qual a operação que você deseja, e aí ele vai executar a operação ou a cor, né? Que você quer. Ô, Entendeu? professor, Oi. ali no caso, se entrar no default ali, ele não vai ficar se repetindo também, porque não tem um break lá. Porque ele já tá, já é a última opção, ele já é o default, se não tiver nenhuma opção, aí ele executa só essa linha e já finaliza. Ah, entendi. Entendi, professor. Ok. Certo? Como ele é a última linha aqui, ele, né, e ele já vai sair automaticamente, tá? Então, essa, né, é a estrutura do switch, tá? E aí nós temos, né, uma outra estrutura que é o for each, né? E aí a gente vai ver, né, o for each em prática aí dentro do array, certo? Então, né, vamos entrar aqui nessa estrutura aqui do array, tá? O array é uma matriz, né, com vários elementos em uma única variável, tá? Pode ser considerada também como uma matriz, né? Então, no caso aqui, eu criei uma variável chamada k, certo? E estou dizendo que essa variável ela é do tipo array.
ok? E aí, quando eu falo que ela é do tipo array, eu pego e atribuo, né, os valores do meu array. Vamos testar aqui, né? Certo? Então, está aqui a minha variável, certo? E aí eu coloquei 3 valores dentro dessa variável, tá? Aqui embaixo eu tenho uma linha, né, de imprimir, exibir na tela, né, I like, ponto, o nome da minha variável, K, está aqui o nome da minha variável K, certo? E esse colchete aqui com o valor 0 dentro quer dizer o índice do meu, do meu array, né? Então, o array, né, deixa eu pegar aqui só um espaçozinho em branco aqui para a gente... O meu array, né, é como se fosse... É como se eu tivesse, né, uma matriz, né, uma tabela, né, e aí todo esse conjunto aqui é o meu array, né, eu vou definir qual é o tamanho dele, e em algumas linguagens você já tem que definir qual é o tamanho, no PHP você não precisa ter esse trabalho de dividir o tamanho, né. Tá? Então, eu posso ter aqui o valor, né, valores armazenados, né, nesse vetor, tá? Certo? E esse vetor, ele gerencia, né, esses valores pelo seu índice, né? Então, essa posição aqui está no PHP, ele chama de posição 0, né? Aqui a posição 1, né? Então, a posição 2, e aqui 3, né? 4 e sucessivamente, né? Tá, então, no PHP, né, como no Java, né, a posição inicial, né, ela é 0, tá? Então, o que, que ele está fazendo aqui, né? Exibir na tela, né, a posição 0, a posição 1 e a posição 2, né? Então, ele exibiu aqui, né, I like Volvo, né, BMW e Toyota, tá? Se eu apagar, deixar só a posição 2, né? Ele vai mostrar, né? Posição 0, posição 1, posição 2, né? Então, ele vai mostrar só Toyota, tá? Então, essa né, é a estrutura de um array, né? De uma matriz, tá? E aí nós temos também matriz, né? Que são bidimensionais, né? Ou até tridimensionais, N dimensões, né? Então, poderia ter uma matriz, tá? Com armazenamento, né? De várias linhas, certo? E várias colunas, tá? Então, poderia ter uma matriz de 3 dimensões, né? Essa aqui, né? Essa aqui é uma matriz, né? Essa aqui é uma matriz só de uma dimensão, tá? Aí essa aqui que eu estou fazendo, né? Já é uma matriz de 2 dimensões, tá? E uma matriz de 3 dimensões é quando, né? Eu vou ter um valor, né? Em y, um valor, né? Em x, certo? E aí eu vou ter um outro valor aqui, né? Em z, né? Tá?
Então, a gente não consegue, a gente consegue, né, o ser humano consegue, vamos dizer assim, abstrair, visualizar, né, até 3 dimensões, né, mas na computação eu posso ter uma 4ª dimensão aqui e tal, certo? E aí eu poderia ter também uma 5ª dimensão. Então, eu posso ter uma matriz, tá? Um vetor, né, de N dimensões, tá? E armazenar N números neles, ok? E aí a gente vai ver mais na frente como é que a gente trabalha com matriz de 2 dimensões, né, de 3 dimensões ou até de N dimensões. Professor, a matriz em PHP, a tipagem dela é dinâmica? Não entendi como é? A tipagem dela, ela suporta, por exemplo, tem aí o texto. Eu poderia colocar um número aí no meio, que não faria diferença? Ela Faz aí, professor, para a gente ver, coloca o número no lugar para confirmar. tá, mas é porque assim, existe a diferença, né, entre número, tá? Se eu colocar, né, Não, mas é número mesmo, porque sem ser entre aspas. pois é, Número do tipo numérico. se eu colocar, né, números aqui, né, esses números não deixam de ser numéricos, né, e passam a ser string, número texto, né? Tá? Ele aceitou aqui, né? Deixa eu ver se ele aceita aqui também no formato de cores, tá? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aí vai entrar como comentário, não é, professor? Essa última linha aí. Teria que ser nesse formato mesmo. É porque eu estava pensando aqui em trabalhar com cores hexadecimais, mas eu vou botar aqui 1.8, tá? Então, no caso aqui, né, o PHP ele aceita, né, consegue aceitar tipos diferentes, tá, de valores, né, no mesmo array, tá? Algumas linguagens não aceitam isso, né? Por exemplo, Pascal, Delphi, né? E se eu não me engano até o próprio Java, quando você declara uma array ou uma matriz, né? Você já tem que declarar o tipo que ela vai receber. Então, se ela é do tipo string, então ela só vai receber string, né? Se ela é do tipo inteiro, só vai receber inteiro, né? No PHP não tem essa diferença, tá? Tá? Então, eu poderia, né, atribuir também esses valores, né, para uma variável e depois inserir no meu array, também não ia fazer diferença, tá? Existem algumas funções, né, só para trabalhar com array, a gente vai ver também lá no finalzinho. Por exemplo, essa função aqui, certo? Ela conta, né, quantos elementos tem dentro do array, né? Então, eu coloquei count car, né? E aí ela contou, né, quantos elementos tem dentro do array, tá? Ela contou aqui, no caso 4, né? Então essa funçãozinha aqui vai ajudar, né? Mais na frente a gente a exibir, né, cada valor, tá? Certo? Aí nós temos matrizes indexadas. Esse aqui foi o exemplo que a gente viu, né? Certo? O mesmo exemplo, tá? E aí, nesse exemplo aqui, tá? Vou executar aqui para a gente. E, Nesse exemplo. professor, Oi.
Nós vamos usar aquele negócio de contar os elementos que o senhor acabou de usar em alguma questão da atividade de hoje? Não vai precisar não, tá? Ah, tá bom. Então, por exemplo, nesse código aqui, né, eu tenho a tag aqui do PHP, certo? Tenho a variável carro, tá? E estou atribuindo aqui os valores, né, de carro. Vou atribuir aqui mais um, tá? Vou botar aqui mais um Fiat, certo? Ele já tinha, né, listado aqui os três, tá? Então, ele criou aqui uma variável qualquer, que poderia ser, vou chamar aqui, né, de T de tamanho, tá? Estou chamando aqui de T de tamanho. E aí ele fez o seguinte, tamanho, né? Vou botar assim. Tamanho vai ser igual a conte K, tá? Então, o que é que aconteceu aqui, né? Essa função contou quantos elementos tem no array K, né? Então, ele contou aqui 1, 2, 3, 4, né? E atribuiu o valor a tamanho, certo? Então, ele fez o seguinte, colocou um for, né? E fez o seguinte, para x iniciando de 0 até x menor ou igual a 4, né? Que é o tamanho, né? E x mais mais, faça o quê? Exiba o K, né, o array K, na posição X. Então, nesse primeiro laço aqui, nessa primeira volta, tá? Nesse primeiro laço, o valor de X é zero, então ele vai mostrar, né, a variável K, tá? Na posição zero, tá? Depois ele vai mostrar na posição 1, depois na posição 2 e depois na posição 3, tá? E aí, quando ele for tentar executar de novo, né, ele vai acrescentar mais um 4, 4 é menor do que 4? Não, é falso. E aí para de repetir o laço, tá? E aqui no final tem um eco, né, com a tag BR só para saltar de linha. Então, ele vai saltar aqui de linha, né? Eu vou executar e vai aparecer agora, né, o elemento Fiat, né? Deixa eu ver o que foi que deu. Ah, tá, isso aqui. Deixa eu apagar. Tá, então apareceu Volvo, BMW, Toyota, Fiat, né? Se eu apagar esse eco aqui, o que é que acontece, né? Ele vai deixar de saltar as linhas, né? E vai aparecer um do lado do outro, né? Volvo, Professor, BMW, Toyota e Fiat. Oi. o senhor colocou x tem que ser menor que o tamanho. Não Isso. pode ser menor ou igual, não? Não, porque esse tamanho que ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Ah, sim. E aí, como o array ele inicia do zero, aí eu só posso ir até 3, tá? Porque E aqui, ó, se... Hum, se eu, entendi. Mas se eu tá? colocasse lá zero? Não, se eu colocasse Então, no aqui, x. ó, ele vai iniciar zero, a posição 1, 2, né? E a posição 3, tá? Então, quando eu tenho 4 elementos, na realidade, eu tenho 4 índices também. Só que o índice vai de 0 a 3, ok? Entendi. Mas eu poderia colocar um e aí colocar x igual a 1, menor ou igual ao tamanho? Se você colocar x igual a 1, quando ele for exibir aqui o k, né, na posição, ele vai iniciar da posição 1. Então, quando ele Entendi. iniciar da posição 1, ele vai mostrar esse elemento aqui na posição 1. E não vai mostrar o elemento na posição 0. Então, ele não vai me listar todo o array, ele vai faltar elementos do meu array. Então, eu tenho que iniciar aqui na posição 0 para poder lhe mostrar todos os elementos do meu array. Ok? Entendi, obrigado.
calma aí, rapidão. Pera, deixa eu tirar print do que o senhor escreveu ali, dos carros para exibir. Esse aqui? Isso. Obrigado. Professor, o X++ ali, ele está indicando o que mesmo? Esse x++ está dizendo que incrementa mais 1 no valor de x, tá? Então, eu vou executar aqui do jeito que está, com o valor de 1, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, ó, eco, vou botar a tag aqui, vou botar aqui a tag BR, tá? Vou executar. Então, o que aconteceu? Eu tenho 4 elementos, 1, 2, 3, 4, mas ele só me mostrou 3. Justamente o elemento que tem o índice 0, né, ele não mostrou. Por quê? Porque eu estou iniciando do 1. Vou mudar aqui para o 0, tá? E vou executar. E agora ele vai me mostrar os 4 elementos. Se colocar X, não, mais 2, ele vai pular 2, tipo, vai para o próximo? Quer dizer, pular 1 e ir para o próximo? Não, aí esse x++, ele está dizendo o seguinte, que o valor de x agora, né, o valor de x, nesse exato momento, é 0. Então, quando ele sair desse laço, ele vai somar mais 1 no valor de x. Então, o x vai passar a ser 1. Depois, o x vai passar a ser 2. E depois, o x vai passar a ser 3. Quando o x chegar no valor de 3, ele vai exibir o índice 3, que é Fiat, tá? E vai acrescentar mais 1, então o x vai ser 4. Quando ele tentar executar o for novamente, a condição aqui, ó, não vai permitir executar o for, porque 4 não é menor do que 4, tá? E aí ele para de repetir o laço aqui de repetição. Ok? Ok. O meu código tá igualzinho do senhor e não tá dando certo, não. Tá igualzinho, mas deve ter alguma coisa. E tá dando alguma mensagem erro? Tá dando o quê? Aqui. Era o BR. Era o BR, né? Ok. Né, então, esse é um exemplo, né, de matriz indexada. E aí a gente tem matriz, né, também no formato de associativas, né, de associação, tá? Eu vou logo aqui direto para o exemplo, né? E aí a gente discute aqui no exemplo, tá? Então, né, iniciou aqui o HTML, tá aqui, né, abrindo o PHP e fechando o PHP, tá? E tá aqui a finalização do HTML. Então, o meu código é só esse aqui, certo? Eu vou chamar aqui de idade, tá? Vou mudar aqui, ó. Idade, certo? E aí eu criei um array, certo? Chamado idade, tá? Aí nesse array eu poderia, né, estar salvando só ou os nomes ou os valores, né? Nesse caso, eu estou, né, associando, né, os valores, que é esse valor aqui, a um índice, certo? E aí esse índice, em vez de ser 0, eu estou chamando ele de pattern, tá? Eu vou copiar aqui essa linha, só para a gente... Vou copiar, tá? Vou comentar aqui e vou deixar só os valores, tá? 37, 35, 35, 37 e 43, tá? Eu vou executar. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, tá? O valor 0,
e aí ele vai executar, né, o valor 0, que é 35, tá? Se eu mudar aqui para 1, ele vai, né, mostrar aqui 37. E se eu mudar aqui para 2, né, ele vai mostrar 43, tá? Então, nesse array aqui de idade, tá? Eu tenho o valor 35, 37 e 43 armazenado nos índices 0, 1 e 2, né? Eu vou executar aqui o índice 2, tá? Ele mostrou aqui 43, tá? O índice 2 aqui, ó, 43. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu não quero usar o índice 0, 1 e 2. Eu quero criar meu próprio índice, associar a um determinado valor que eu quero, tá? Então, nesse caso aqui, estou criando um índice chamado Peter, que eu poderia chamar esse índice aqui, né, de 0, 1 e 2. Só que, no lugar de eu chamar de índice, né, eu estou chamando, né, atribuindo um valor para ele. Então, se eu pegar, né, e mostrar aqui, colocar aqui dentro, né, Pedro, tá? O meu array está usando como índice, né, esses primeiros valores, ou seja, Pedro, Ben e Joey, né? Então, eu vou executar aqui. E ele vai mostrar, né? Peter tem 35, né, anos, né? Então, ele mostrou aqui, tá? O valor, né, de Pedro, né? Vou mudar aqui também para Pedro. Certo? E aí eu estou usando, né? Associando, né, os meus elementos do array a um determinado índice. E esse índice eu estou personalizando, tá? Eu vou mudar aqui para Ben, né? Eu vou dizer quantos anos Ben tem. Vou botar aqui Ben. E aí eu vou chamar, em vez de eu chamar o índice 1, tá? Eu vou chamar o índice Ben. Tá? Eu vou botar aqui do mesmo jeitinho. E vou executar. Tá? Então, Ben tem 37 anos, né? Então, esse aqui é um exemplo de um array, né? Que eu estou trabalhando de forma associativa, né? Eu estou associando os valores do meu array a um determinado índice específico, tá? Eu poderia colocar aqui 3, aqui 2 e aqui 1, certo? E aí eu poderia mandar exibir o índice 2, também não teria problema nenhum, certo? Ele executou o índice 2, tá? Então, no PHP, a gente pode criar um array, né, e deixar que ele mesmo crie os índices desse array, a numeração de 0 até, vamos dizer assim, até infinito, tá? Como eu também posso criar um array e definir, né, o valor desse índice, tá? Certo? Professor, Oi, Jonathan mandou avisar que ele não tá na aula porque a internet dele caiu. ok. Então, eu posso, né, atribuir, né, os índices aqui, né, o valor que eu quiser, né? Então, eu posso deixar de forma automática, né, que ele vai aqui 0, 1, né, 2, né, e assim sucessivamente, como eu também posso atribuir índices, né, particulares, né? Certo? Aí, nós temos, né, uma opção, né, de exibir esses valores, né, do array, certo? De forma rápida, né, utilizando um laço de repetição, que é o for each. Vamos ver como é que esse código funciona, né?
Tá? Então, novamente, eu tenho o código HTML aqui, está aqui o início do PHP, certo? E está aqui o finalzinho do PHP, tá? Isso aqui, né? Esse trecho aqui é o meu array, que a gente já conhece, né? De Pedro, Ben e Joy, tá? Peter, né? E aqui eu estou usando um laço de repetição que é igual ao for, né? Muito parecido com o for. Só que ele tem uma vantagem que eu não preciso dizer qual o tamanho do meu array. No for, vocês lembram, né, que a gente usou uma função chamada count, para ele contar quantos elementos tem no array, e aí eu fazia um for dizendo para x iniciando de 0 até o tamanho, né? Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Deixa eu abrir ele aqui primeiro, né? Só para a gente... Pronto, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente teve que usar, né, uma variável count, né, para poder contar quantos elementos tinha dentro do for, ou dentro do array, e aí a gente dizer dentro do for, né, até onde o for vai percorrer para poder chegar no final, né, ele parar, tá? Já o for each, né, eu não preciso saber o tamanho do meu array. O for each, ele simplesmente consegue varrer todo o array sem eu precisar dizer o tamanho do array, né? Então, por isso que essa estrutura é bastante utilizada, né, no PHP para trabalhar com array, porque é bem mais fácil, né? Então, como é que ele funciona, né? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando a minha variável array, né, minha variável, vou chamar aqui de idade, né? Tá? Então, estou pegando a minha variável idade e estou, né, como se eu tivesse personalizando ela, atribuindo ela, né, ou quebrando ela em x, na variável x, e x valor, tá? Então, quando eu faço isso, certo? O meu for each, ele consegue, né, identificar que essa variável x representa o índice, né, e essa variável x valor, né, representa o valor da minha, o valor que está dentro do meu array, né? Eu vou chamar aqui... É a posição? É tipo isso? Não, o x é a posição e o x valor é o conteúdo. Tá? Vou botar aqui, ó. O X é o nome da pessoa também, né, nesse caso. Isso, no caso, X é o nome da pessoa, né? E aí ele vai listar. Eu vou trocar aqui, ó. Eu vou trocar aqui para 0, né? Vou mudar aqui, tá? 1 e vou botar 2, tá? Então eu vou executar aqui o código. Aí o que é que o código faz, né? Exiba, né? Key, ou vou botar aqui chave, tá? Exiba a chave e o valor, né? Então vou rodar aqui. Então, ele mostrou aqui chave 0, né, tem um valor 35, chave 1 tem um valor 37 e chave 2 tem um valor 43. Tá? Do mesmo jeito que se eu tivesse aqui, né, Pedro, João, vou botar só assim, João, né, e aqui Joey, né, ele ia executar, né, da mesma forma, Pedro, João e Joey, ia mostrar os valores. Do mesmo jeito que se eu também não tivesse nada, tá? Tivesse só os valores, eu não tenho nada, tenho só os valores. Se eu executar, ele vai mostrar os índices, né,
0, 1 e 2, porque ele criou automaticamente esses índices, né? Eu vou aumentar aqui, ó, mais 3 valores, tá? Eu vou botar aqui 2, 33 e 45, tá? Então, eu vou executar, certo? Independente da quantidade de valores, né? O for, né? Ele repetiu, certo? Percorreu todos os valores, né? Do meu array e exibiu todos os valores, tá? Qual é a diferença desse para o for mesmo? A diferença desse para o for é que ele, né, é mais simples e ele varre todo o array sem eu precisar saber o tamanho do array. O for, eu preciso primeiro saber quantos elementos tem no array para depois montar a estrutura do for. E o for each não, ele já vai, né, percorre todo o array sem eu precisar dizer o tamanho. Certo? Vamos ver mais um exemplo, né? Tá? Nesse exemplo aqui, certo? É a mesma lógica, tá? Só que a gente já começa a tratar de arrays bidimensionais, né? Então, nós temos a linha, tá? E nós temos também 3 colunas aqui de informações. Então, nesse array bidimensional, né, o que foi que ele fez? Ele criou uma variável carro, né, que a gente já conhece, que tinha os elementos Volvo, BMW e Toyota, né, ele mudou aqui o nome, e aí ele colocou um array dentro de um array. Certo? Então, a estrutura, né, que ele fez foi colocar um array dentro de um array. Certo? Como que a gente identifica, né, cada posição dessa no array, né? Então, a gente, né, tinha a variável k, né? Certo? E aí a gente tinha um colchete, né, com o índice aqui 0, né? Tá? E agora, como a gente tem colunas, né, vai acrescentar mais um colchete, tá? Com o índice também da coluna. Então, eu vou ter aqui linha 1, coluna, ou linha 0, coluna 0. Depois, linha 0, coluna 1, tá? Certo? Então, eu vou ter linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Aí, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1 e linha 1, coluna 2. Né? Então, a gente vai estar trabalhando, né, com matrizes, né? Certo? Então, isso aqui vai representar o primeiro elemento, né? 0 e 0, ou seja, representando a linha e a coluna, tá? Depois, a outra coluna, né? Na outra linha, né? E assim sucessivamente, né? Linha 3, coluna 0, linha 2, coluna 0, né? Tá? E aí, como é que funciona, né? Essa implementação, tá? Do mesmo jeito, né, que a gente usou um laço, né, para percorrer os elementos de um array, eu tenho que usar depois, eu tenho que usar um laço dentro de um outro laço. Então, o laço mais externo vai percorrer esse array aqui de fora, tá? E o laço mais interno vai percorrer os valores, né, interno dos elementos, né, desse segundo array, ou seja, do array que está dentro do array, tá?
Vamos testar, certo? Aqui, né, está o HTML, está aqui o HTML, está aqui o início, né, do PHP, está aqui, né, o final do PHP, e aqui eu tenho um array, certo, chamado carros, tá? E dentro desse array, né, eu coloquei um outro array, né? Então, isso aqui é um elemento do meu array, tá? Aqui é o segundo elemento. Aqui, né, seria o terceiro elemento, tá? Então, vou deixar separado aqui só para a gente, né? Tá? Então, eu tenho o meu primeiro elemento do meu array, o segundo, né? O terceiro e o quarto, né? Tá? Certo? Então, o que é que eu vou... O primeiro for, ele vai percorrer esses elementos aqui. Ele percorre o primeiro elemento, percorre o segundo elemento, o terceiro e o quarto. Só que quando eu estiver executando esse primeiro elemento aqui, eu tenho que entrar dentro do array e percorrer os 3 elementos, né, desse array. Certo? E aí ele vai sair do laço, vai entrar nesse laço aqui, só que antes dele sair, ele vai ter que percorrer os 3 elementos, aí ele sai do laço, vem para esse outro array, só que antes disso ele vai percorrer os 3 elementos, e depois ele entra no último, né, e percorre os 3 elementos. Tá? Então, né, ele colocou aqui, tá? Nós temos quantos elementos aqui no primeiro array? 4, né? 1, 2, 3 e 4. Então, para ele não usar, né, a função cont, né, ele pegou e já atribuiu logo o valor 4 aqui, tá? Então, ele fez para, né, a linha, né, 0, né, e enquanto a linha 0 for menor do que 4, faça a linha mais, tá? E aí, ele pegou e fez o quê? Pediu para, né, imprimir, né, a linha, tá? Tá aqui a impressão da linha, saltar, ok? E aí, quando ele salta, nós temos um elemento aqui chamado o L. Quem é que lembra, né, o que é que esse UL faz no HTML? Eu não lembro, não. Ah, é um negocinho de coluna, é? Ele cria, né, uma lista não numerada, né? Então, ele vai criar essa bolinha aqui, ó, tá? No HTML, ok? Então, ele está usando um elemento do HTML dentro do PHP. Então, quando ele fez eco o L, né, ele pegou e está criando uma lista não numerada, certo? Então, nessa situação, né, isso aqui, ó, tá tudo dentro desse for. Esse for está abrindo aqui e está fechando aqui, certo? Tá? Então, o que é que vai acontecer, né? Eu vou executar certo? Vou só distanciar aqui, tá? Eu vou executar, né? Imprima o número da linha, né? Tá aqui a variável número da linha. Crie uma lista não numerada e faça um segundo for, né? Aí esse segundo for é justamente para percorrer os 3 elementos que estão dentro, né, do segundo array, né? Então ele colocou para coluna iniciando de 0 até coluna menor do que 3, né? Faça coluna mais, tá? Ele cria um item dessa minha lista, certo? E exiba a variável k, tá aqui a variável k, né? Na posição coluna, ou na posição linha e na posição coluna. Então, nesse primeiro momento, a minha posição da coluna é 0, na minha posição da linha, tá? É 0, e a minha posição da coluna também
é 0. Está aqui, coluna 0 e linha 0. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar o valor, né, do meu array, né, na posição 0, 0. Tá? E aí depois ele vai me mostrar na posição 0, 1 e depois na posição 0, 2. E com isso ele me lista todos os elementos, né, do meu primeiro array. Certo? Vou rodar aqui, né? Já estão... né, já está aparecendo. Se eu trocar, por exemplo, o UL para o OL, ele já me cria uma lista numerada, né? Ó. Certo? Ele já criou a minha lista numerada, 1, 2, 3, né? Em vez de a lista não numerada, né? Tá? Deixa eu só testar aqui uma curiosidade que apareceu aqui. Vou botar aqui. Não, deixa, depois eu faço o teste. Tá? Ok? Se eu aumentar mais um valor na minha coluna, né? Vamos supor, se eu aumentar mais um valor aqui dentro do meu array, né? Eu vou aumentar aqui, vou botar aqui 1 no final de cada elemento, né? Do meu array, tá? Certo? O que é que mudou aqui? Mudou que agora, né? Em vez de 3 elementos, eu tenho 4. Então, eu vou só alterar aqui no meu array, né? No meu for interno, para exibir os 4 elementos. E aí ele vai exibir aqui os 4 elementos aqui do meu array, né? Estava como lista numerada, eu vou botar aqui como lista não numerada, tá? Certo? Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, né? Vou mudar aqui para a linha, tá? Tá? Linha número 1, número 2, né? E assim sucessivamente, tá? Então, esse aqui, né, é um exemplo, né, de matriz multidimensional, tá? E aí, se eu quisesse, né, colocar, eu quero fazer uma matriz de 3 dimensões, né? Então, eu ia colocar de novo um array aqui dentro, né, com os valores, ia colocar um for aqui dentro, né, no final, e aí, em vez de aparecer, né, em vez de eu colocar 2 elementos, né, aí na variável k, né, eu ia colocar mais um campo, né, que vamos chamar de coluna 2, tá? E aí ele ia, né, varrer o primeiro for para poder varrer a linha, depois a coluna, né, ou então eu poderia chamar aqui de eixo X, né, Y e Z, né? E aí ele ia varrer o primeiro for, ia ter que varrer o valor de X, depois o valor de Y e depois o valor de Z, certo? Só um exemplo aqui, se fosse fazer, né, de 3 dimensões, de 4 dimensões, de 5, né? Então, para cada dimensão, eu teria que acrescentar um laço de repetição dentro do array, tá? Mas, na prática, não é usado isso aí, tá? É normalmente usado no máximo, né? No formato de tabela mesmo, que é 2 dimensões. Ok? Certo? Então, aqui, né, tem algumas funções de classificação de matriz, né? É mais para apresentar mesmo. Eu posso usar essa função chamada short, né? Que ela coloca a matriz ordenada, né? Em ordem crescente. O R short, né?
na forma decrescente, tá? Se for uma matriz associativa, né, eu posso estar usando o A short, né, e assim sucessivamente, tá? Então, são algumas funções que a gente pode trabalhar com matriz, né, para poder já ordenar, classificar, né, facilitar aí algumas operações, né? Deixar em ordem crescente, né? Aqui deixar em ordem decrescente, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, com isso, a gente finaliza, tá, a explicação sobre arrays, né, que são matrizes, tá? Que era o foco dessa aula, tá? Eu vou estar finalizando aqui a gravação, tá? A atividade é só uma questão, é?